conversa, como se nós estivéssemos conversando um monte. Paz, Senhor, gente! Paz, Senhor! Paz, Senhor, Rosiane! irmã Paz, Senhor, Viviane. Paz, Senhor, Paz, Senhor, bebê, irmã Liliane, escandalosa. tudo bem? Ah, Gritar. adoro! Eu não sei por que ela tem que gritar, Rosilene. Ai, ai, ai. Aleluia, Vamos Jesus. que vamos. Paz, Senhor, gente, Deus abençoa. Estamos aqui mais uma vez para comentar sobre a palavra do Senhor. Uma conversa, né, Rosilene? É verdade. Hoje a Rosilene está aqui conosco e nós vamos comentar sobre a conversão de Paulo, que está lá em Atos 9. No versículo 8 nós vamos ler. Mas não esquecendo de pedir vocês para dar um joinha, compartilhar, se inscrever e nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Então vamos ler o versículo 9, que diz assim: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu nada. Né? Então, a palavra do Senhor aqui está relatando sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Está falando quando Saulo pegou cartas, né, com os líderes ali, os líderes da sinagoga, para poder prender, matar, para fazer justiça, segundo ele, contra os servos de Deus ali em Damasco. Ele saiu naquela fúria ali, naquela raiva contra o povo de Deus ali, né, e foi fazer o que ele propôs no coração dele. A gente sabe que quando no caminho ele com a guarda ali, a gente sabe a história que veio uma forte luz no meio do caminho e falou com ele. Ele via a luz, ele ouvia a voz, falou com ele: Saulo, por que você me persegue? Então, e em meio a esse comentário da nossa professora Liliane, a irmã Rosilene tem uma dúvida. E ela quer fazer essa dúvida. Presta bastante atenção que talvez a sua dúvida seja essa também. E a Liliane vai fazer o possível para responder. Tá? Nós vamos conversar sobre a dúvida. Eu sou a aluna e a Rosilene é a duvidada que está com dúvida. Mas então, vamos lá, Rosilene. Pode, com a palavra, Rosilene, fica à vontade. Boa tarde, povo de Deus. Eu gostaria de saber, porque se Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, porque em 3 dias Paulo teve a vida transformada. E no mundo de hoje, Jesus continua o mesmo, a palavra se renova a cada dia. E o povo não é renovado, o povo não é transformado como Saulo foi transformado. Em 3 dias. Em 3 dias eu fico me questionando sobre isso. Porque eu gostaria de saber o motivo, né? Porque nós precisamos de mudança, nós precisamos de transformação, nós precisamos ser como Saulo, que foi transformado em Paulo, teve a vida transformada. E eu queria saber, fica essa dúvida dentro de mim, eu fico me perguntando. Ainda não cheguei aonde eu queria, mas eu estou aqui com a irmã Viviane, com a irmã Liliane, e creio que ela vai tirar essa dúvida e vai passar para mim. Vai tirar essa dúvida que eu tenho. Em nome de Jesus, eu creio que através do Senhor, Deus vai revelar a ela o propósito do Senhor neste dia de hoje. Amém. Vamos lá, irmã Liliane. Ô, Rosilene, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, não. Mas, olha, o Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo. A palavra do Senhor é a mesma. O Senhor continua interagindo com o homem, mas o ser humano é diferente. E os propósitos de Deus na vida de cada um são diferentes. Então, eu vejo assim, eu vejo assim, da minha maneira de pensar e de ver. Paulo ali, olha a resposta que Deus deu para Ananias quando ele questiona com Deus. Quando ele fala com Deus assim: Senhor, eu já ouvi falar muito desse homem em vários lugares, e até mesmo aqui ele tem poder para matar, para prender, para fazer o que for. Ele mas era tipo sanguinário o daquela Senhor época, né? dá uma pergunta, dá uma resposta para Ananias: Ananias, levanta e vai, porque ele é para mim um vaso escolhido.
para levar o meu evangelho aos gentios. Então, Deus tinha um propósito na vida de Saulo. O propósito de Deus era o quê? Levar o evangelho aos gentios. E eu vou mostrar a ele o quanto vale padecer pelo meu evangelho. Então, pare e pense, o propósito de Deus na vida de Saulo ali estava se cumprindo. Ele era perseguidor, ele era um líder religioso, ele era estudado, ele sabia das leis, ele sabia, né? Na visão dele, ele estava exercendo a lei, a autoridade que tinha. Mas o Senhor ali... Então, Rosilene, continuando, eu vejo assim, o propósito de Deus na vida de Saulo ali era grande, e o Senhor já deu a resposta para Ananias, que é a mesma questionamento que você fez, de forma diferente. Por que Deus, algumas pessoas, a gente fala, a gente prega e não tem a vida transformada. E Paulo, em 3 dias, teve um encontro com o Senhor ali. O Senhor mudou a vida de Saulo ali, transformou ele em Paulo e usou ele no reino. Então eu vejo assim, tem muitas coisas envolvidas. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, os corações são diferentes, a terra é diferente, a semente é a mesma. E o propósito de Deus na vida de cada um também é diferente. E a gente vê que Saulo ali, quando ele passa por todo esse processo e ele tem um encontro com o Senhor ali, ele tem um choque de realidade. Uai, então eu estou perseguindo é Jesus mesmo. Ele achava que estava matando simplesmente homens, mas ele teve naquele momento um encontro com o Senhor e, uai, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então, ele não estava perseguindo homens humanos, ele estava perseguindo uma causa divina. Ele estava tentando exterminar o evangelho, uma causa verdadeira. Então, assim, ele estava sinceramente enganado, né? E o Senhor se revela a ele de uma forma poderosa ali, né? E manifesta o poder dele. E eu acho interessante. Paulo fica sem beber, sem comer 3 dias, sem ver nada ali, orando. O Senhor fala para Ananias, vai porque ele está orando. Quer dizer, ele tinha um certo conhecimento e muito conhecimento religioso. Ali ele se deparou, não, realmente, esse ser que falou comigo é mais do que tudo. Que na hora que ele encontrou com Deus, que Deus teve essa conversa com ele, que a Liliane disse que ele estava orando, eu penso que nessa hora Deus já estava transformando ele. Agora tem a diferença. Disponibilidade, no meu humilde pensamento, tá, gente? Porque eu não sei nada. Mas a disponibilidade da pessoa. Paulo tinha disponibilidade de perseguir o povo, ele não fazia nada da vida. Ele vivia por aquilo, Liliane. Perseguir, ele mexia, ele mandava carta, ele tinha contato com os maiores para poder perseguir o povo de Deus, entendeu? Ele tinha disponibilidade de tempo para perseguir o povo, entendeu? Eu penso que ele dispôs a vida dele para isso, porque ele perseguia, seja onde fosse, ele achava as pessoas e perseguia. E Deus quis usar, além dele ser o escolhido de Deus, porque quando Deus tem quando tem uma coisa para acontecer na vida da gente, independente do que for, vai acontecer, porque quando Deus decide que vai, é igual Jesus. Tinha que acontecer de Jesus vir. Jesus tinha que se cumprir. Então a palavra de Deus tinha que se cumprir na vida de Saulo, né? Para depois ele virar Paulo. Então o que tinha que se cumprir, Deus encontrou com ele, tinha que ter aquele encontro, tinha que acontecer. Deus aproveitou que ele tinha que acontecer e da disponibilidade de Paulo e a disponibilidade que ele tinha para perseguir, Deus usou para salvar. Deus usou para ele levar o evangelho de Deus. Aí está disponível para destruir, eu vou disponibilizar ele para... Você está conseguindo entender? Eu não sei explicar bem que a tia é ela. Eu estou conseguindo. Assim, ele tinha disponibilidade para perseguir, então Deus estava usando a disponibilidade dele para ser perseguido. Para ser perseguido, porque agora, aquela força que ele tinha com a fúria para ir atrás do povo, ele ia ter força e fúria para defender o povo. Isso mesmo, Deus usou ele como um instrumento para a causa. Deus usou o que estava contra a favor. Deus falou, você está contra mim, vou te usar você a meu favor. Você está entendendo? Porque não tinha... ele era escolhido, ele estava ali até o momento que Deus falou que estava. Agora chega, agora é minha vez, agora você é meu e eu te escolhi, tu és meu. Aí eu entendo assim, Vivi, que Deus usa aquilo que muitas das vezes nós achamos que é defeito em nós ou em alguém para aperfeiçoar para a obra dele. Você tem disponibilidade, força, querer, garra e vontade para matar? Você tem coragem.
E eu preciso de homens corajosos na minha obra, porque a causa é grande. Porque aquele que tem coragem para matar, ele tem coragem para entrar na frente de uma arma também, por causa do amor de Cristo. Tem. Porque Deus gosta de gente corajosa. Deus não gosta de gente fraco, mole, cheio de graça, não. Deus gosta de gente disponível. E Saulo era disponível. Ele tinha disponibilidade para acabar com tudo. É crente, vou acabar. Então Deus usou aquilo a favor dele. Verdade. Olha quantas almas que Paulo não ganhou. E aí eu entendo também, Vivi, trazendo para nós. Às vezes hoje nós pregamos, quantos você já não pregou, já falou, já orou? Traficante, usuários de droga, ladrão, seja o que for. Tem tanta disponibilidade para o pecado que quando Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, Deus pega essa pessoa e fala, você tem disponibilidade para o pecado? Você tem coragem? Então você vai ter essa disponibilidade para a minha obra. Aí Deus traz para a presença dele, amassa, faz aquela pessoa cair do cavalo, ficar cego, ficar 3 dias orando com fome dentro de um quarto e dá experiência e enche do Espírito Santo para fazer a obra. Deus, porque qual é a diferença, Vivi? Saulo não tinha o Espírito Santo e estava lutando pela causa errada, de forma errada. E eu penso que quando a Rose disse assim, por que uma pessoa que Paulo foi transformado em 3 dias e hoje a gente não é? É porque, o Rosilene, quando tem que acontecer, vai acontecer. Deus já sabia o resultado do Paulo. Então, Jesus já sabia que ele ia transformar o Paulo e que Paulo ia ser transformado em 3 dias, porque Deus sabe de tudo. Entendeu? Então, ele deixou Paulo ir até a hora do processo. Quando chegou o dia, Deus falou, hoje ele vai ser transformado agora, amanhã ele já é outra pessoa. Entendeu? Deus já sabia que Paulo ia ser transformado em 3 dias. Você está entendendo? E Deus sabe que o nosso tempo hoje é outro e que nós somos completamente diferentes de Paulo. Mas tem pessoas, Rosilene, que aceitam Jesus hoje, amanhã, você olha para ela, você não consegue reconhecer ela. Já foi transformada. Já tem pessoa que aceita Jesus, está na igreja há 50 anos e ela está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá entendendo? É de pessoa As para pessoa. pessoas são diferentes, Deu para você entender? Sim. A terra é diferente, a semente é a mesma, então, o dono da semente é a mesma. O Saulo já tinha sido decretado, o caminho dele já tinha sido traçado, que ia ser daquele jeito. Entendeu? Então é por isso que hoje eu vou lá, aceito Jesus, amanhã você fala, nossa, a Vivi tá irreconhecível, ela não é aquela pessoa que ela era. Verdade. Já tem pessoa que tá dentro da igreja há 30 anos, tá cheia de pecado, continua fazendo as coisas erradas, não tem temor a Deus, não busca. Você tá entendendo? E a não pessoa quer mudar, acomodada, tá lá por estar. Verdade. Você respondeu sua pergunta? Sim. Tirou sua dúvida? Tirou, muito obrigada. Pois é, porque cada um vem, o chamado é de uma forma, né? Mas Deus é bom. Mas Deus é lindo demais. É maravilhoso. Tudo Amém, ele faz Jesus. com um propósito, né? Para a obra dele. Nós esperamos, gente, que a sua dúvida também tenha sido sanada, se for uma dúvida igual a da Rosilene. Se não for, você pode deixar um comentário aí que a tia, a professora, está aqui para responder você. Ela sempre fala, entendeu? Que eu sou tia, mas ela explica melhor. Então, irmãos, que assim seja, tá? Que você venha entender o Espírito Santo e que o Senhor fale na sua vida através dessa palavra. Amém? Amém. Obrigada, Rosilene, pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela sua pergunta também. Senhor, com Deus. Senhor, amém. Obrigada, tia, pela explicação. Que Deus continue te abençoando vocês ricamente. Amém. Tá? Que vocês continuem fazendo a obra com sabedoria, com entendimento. Que Deus cada dia revela o oculto, profundo e escondido dentro da palavra dele para vocês. Amém. Com Deus. Amém. Com Deus, povo de Deus, a paz, Senhor, e até a próxima. Amém, Jesus. É o que O Senhor gracinha. tá no controle do negócio. Rapaz, eu vou ter que cortar isso lá no vídeo. Amém.